Olá, está no ar para todo o Brasil, MP Cidadão, o Ministério Público mais perto de você. Bom, e no programa de hoje você assiste a segunda e última parte de uma série especial sobre a PEC 37, que é a proposta de emenda constitucional que exclui o poder de investigação do Ministério Público. Para falar sobre o assunto, temos aqui no nosso estúdio o doutor Antônio Carlos Biscaia, ele que é assessor criminal do Ministério Público aqui do Rio de Janeiro, e também o promotor Emerson Garcia, que é consultor jurídico do MP do Rio de Janeiro e da Associação Nacional dos Membros do Ministério Público. Bom, você que acompanha o nosso programa, que o vê pela internet, você grava nosso programa e assiste pela TV Justiça, você já viu que na nossa série passada trabalhamos aqui sobre algumas questões ligadas a funções institucionais do Ministério Público. E o que pode estar por trás de um projeto de emenda constitucional que visa retirar do Ministério Público algumas atribuições. Eu queria começar esse programa com o doutor Emerson. Doutor Emerson, a produção legislativa no Brasil tem colocado sempre o Ministério Público com mais atribuições. Da Constituição de 88 para cá, em 2013, cada nova lei que surge, sempre o Ministério Público ganha ali uma atribuição, né? Essa ideia de se tirar o Ministério Público de uma ação, de um ponto, né, onde é muito nevrálgica a sua atuação, teria como condão aí dar uma equilibrada no monte de atribuições que foi dado ao Ministério Público? O Ministério Público brasileiro teve um notório avanço com a promulgação da Constituição de 1988. Dava vários passos para frente e nenhum para trás. E esse movimento continuou. Após 88 foram editadas várias leis, o Estatuto da Criança e do Adolescente, o Código de Defesa do Consumidor, o Estatuto do Idoso, enfim, diversas leis, acrescendo atribuições para o Ministério Público. Agora, em um determinado momento, alguns destinatários em potencial da atuação do Ministério Público perceberam que a instituição, atuando em prol da sociedade, poderia afrontar interesses de grupos políticos, grupos econômicos específicos. No momento em que isso foi percebido, esse acréscimo, esse crescimento constante, esse avanço, passou por uma fase de retração. Hoje nós já temos iniciativas para, ao invés de acrescer, suprimir. E vejam que situação interessante. Qual é o objeto da PEC 37? O objetivo da PEC 37 é tornar a investigação criminal privativa da Polícia Civil e da Polícia Federal. Aqui no Brasil, nós temos problemas com criminalidade, a não ser que a pessoa que viva num balão de oxigênio, não saia para a rua, ela sabe que nós temos problemas seríssimos de criminalidade. Então, qualquer parlamento de qualquer país do mundo, vivenciando uma realidade como essa, teria que objetivo? Aumentar os instrumentos de combate à criminalidade. O objetivo da PEC é o quê? É restringir a investigação. Então, o Ministério Público, hoje, que consegue alcançar os altos escalões do poder político e econômico, tem ameaçada essa atuação pelo parlamento brasileiro. E aí vem o questionamento. Essa é uma pauta da nossa sociedade ou é uma pauta de grupos específicos representados nesse parlamento? Doutor Biscaia, o cidadão na santa ingenuidade, ele poderia ser levado a crer por essa PEC que para o Ministério Público seria uma coisa muito boa, porque está retirando do Ministério Público uma dor de cabeça de se meter ali em investigação criminal. É muito melhor o promotor ficar no gabinete aguardando a polícia se movimentar. Mas esse é o papel do Ministério Público num país democrático? Evidentemente que não. Em diversos países, quase na maioria dos países, você não tem a investigação sob comando da polícia, em absoluto. Quer dizer, o Ministério Público não é uma instituição inerte, né? Não, em absoluto. O sistema italiano, que eu tenho como exemplo, que o Ministério Público é um ramo da magistratura, ele realiza as investigações. Quando há qualquer tipo de crime, qualquer conduta ilícita, ele passa a investigar. Existe na própria estrutura do Ministério Público italiano um grupo de investigadores que o apoiam, peritos, assim por diante. E o resultado desse tipo de estrutura é o melhor possível. Nos outros países em que a realidade é um pouco diferente, ainda assim, a condução das investigações é feita pelo Ministério Público. Então, evidentemente, como bem assinalou o doutor Emerson, só convém a aprovação dessa PEC a determinados grupos que estão se sentindo atingidos pela ação do Ministério Público, que está, de alguma maneira, adotando as providências. E tem mais um detalhe. Embora a PEC tenha como alvo o Ministério Público,
se ela vier a ser aprovada, quaisquer outras investigações também não poderão ser feitas. As parlamentares de inquérito, as administrativas, os inquéritos administrativos que envolvam servidores públicos, se eles concluírem pela prática de um ilícito penal, isso não teria validade para que o Ministério Público, recebendo o inquérito administrativo, ajuizasse a ação penal, que era perfeitamente possível. Não será mais possível também. Será necessário começar tudo de novo. Tudo de novo. É isso que eles querem. Então, o alvo é o Ministério Público, mas serão atingidas todas as outras investigações. Então, essa privatividade, eles querem reservar para as autoridades policiais, civis e estaduais e pela Polícia Federal. A grande pergunta que se coloca é essa: com que objetivo? Para efetivamente apurar tudo, para se tornarem as instituições que vão decidir o que vai a ser apurado, quando vai a ser apurado e de que maneira vai ser apurado. Isso é inaceitável. Doutor Biscay, a gente está, quando fala numa emenda constitucional, normalmente se pensa que os efeitos vão ser da aprovação da emenda constitucional para frente. O que aconteceria com todos os implicados em processos onde o Ministério Público foi ali o motivador da ação penal? Evidentemente que eles vão suscitar essa questão de que esta emenda constitucional, embora ela não seja uma emenda constitucional de direito penal, que teria o efeito da retroatividade, ela produzirá consequências nos processos penais daqui para frente e, evidentemente, que todos aqueles que, de alguma maneira, foram atingidos pela aplicação da lei penal em investigações iniciadas pelo Ministério Público iriam utilizar esse argumento para invalidá-las, anulá-las, o que seria outro retrocesso e outra vitória da criminalidade e da impunidade. Pois é, doutor Emerson, nós já vimos aqui que poderíamos ter, inclusive, uma arguição de constitucionalidade junto ao Supremo Tribunal Federal. Na visão do senhor, essa questão que o doutor Biscay levantou, o senhor acha que a nossa Corte Maior poderia anistiar eventuais implicados em processos que foram motivados pelo Ministério Público, por se julgar ali que o Ministério Público, não sendo mais legítimo daqui para frente, poderia não sê-lo para trás? Eu, com toda sinceridade, eu creio que se essa questão for submetida à apreciação do nosso Supremo Tribunal Federal, o Supremo Tribunal Federal não vai reconhecer a constitucionalidade dessa PEC, porque na medida em que a PEC restringe a atuação do Ministério Público em prol da satisfação da segurança pública, ele automaticamente restringe direitos dos cidadãos. E isso não é possível em termos de PEC. O artigo 60, parágrafo 4º, inciso 4º da nossa Constituição, não permite uma proposta de emenda constitucional que restrinja direitos individuais. Pois é, eu queria voltar para o doutor Biscay, que o senhor esteve lá dentro do Parlamento. O Supremo, quando analisa uma questão dessa, faz uma análise jurídica, mas faz uma análise política também, né? O Supremo enxergaria essa questão que nós estamos debatendo aqui, que por trás dessa PEC existe uma intenção não confessável? É evidente que as decisões do Supremo Tribunal Federal, que a nossa Corte Constitucional também analisam os aspectos políticos. Eu também estou aqui, mais uma vez, de acordo com o doutor Emerson, eu também sustento que existem emendas constitucionais inconstitucionais, que atingem a Constituição. Quer dizer, as pessoas... De forma mas como que elas tramitaram? Se há uma comissão de Constituição e Justiça, essa comissão deveria impedir que as emendas constitucionais que infringissem a Constituição, que infringissem cláusulas pétreas, não pudessem avançar. Mas isso não acontece na prática, lamentavelmente. Eu fui presidente da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados e, inúmeras vezes, foram aprovadas propostas de emenda constitucional flagrantemente inconstitucionais. Então, o próprio Poder Legislativo reconhece a constitucionalidade. Aí, se ela eventualmente vier a ser promulgada, é só o Supremo Tribunal Federal que tem o dever, aí sim, de apontar a inconstitucionalidade. Em relação ao seu questionamento inicial, se o Supremo é sensível ou não a essa movimentação política.
O Supremo, como qualquer tribunal constitucional, ele parte da premissa que para nós obtermos um conteúdo normativo, nós precisamos da interação entre o texto e a realidade. Por isso que o mesmo texto tem um conteúdo normativo no Brasil, um conteúdo diverso na Etiópia e um terceiro conteúdo na Suíça. O mesmo texto, porque cada norma interage com uma realidade. Existem ministros do Supremo, é um colegiado, isso é natural, existem ministros que entendem que o Ministério Público não pode investigar. Mas mesmo dentre aqueles que restringem a atuação do Ministério Público, que hoje são minoria, mesmo eles realçam que essa atuação é necessária em se tratando de crimes praticados por policiais. Mesmo eles. Eles dizem assim, olha, eu sou contra o Ministério Público ampliar seus poderes investigatórios, mas, em se tratando de policial, mesmo eu, que sou contra, eu acho que o Ministério Público tem que investigar. Porque se o Ministério Público não investigar, quem vai investigar? Há uma referência muito interessante de um constitucionalista, Manuel Gonçalves Ferreira Filho, que dizia o seguinte a respeito da inadequação de militares no poder, referindo-se à época da ditadura. Ele dizia o seguinte, não há bombeiros para apagar o fogo que bombeiros atearam e atiçam. Se o bombeiro atear fogo, quem vai apagar? É aí que entra o Ministério Público. Bom, gente, a gente vai fazer, depois dessa metáfora tão interessante, doutor Emerson, fazer um pequeno intervalo, mas a gente volta já já no nosso MP Cidadão. Não saia daí. E o MP Cidadão está de volta hoje falando sobre a PEC 37. No bloco anterior, ficou uma fala aqui do Dr. Biscaia, que me lembrou uma frase que é atribuída a Oscar Wilde, né? Ele diria que se os homens soubessem como são feitas as leis e as salsichas, não as respeitaria e nem as comeria. O Dr. Biscaia levantou aqui uma questão que um projeto de emenda constitucional dessa monta passa por uma comissão temática que cuida de constitucionalidade e justiça da nossa mais alta casa congressual. Essa casa, como é que é composta nessas comissões, doutor Biscaia? São técnicos ou são parlamentares? Ou são ambos, né? As pessoas que entendem, que estão examinando um projeto de emenda constitucional, entendem de Constituição? Ela é a mais importante comissão e a mais numerosa. Na Câmara dos Deputados, ela é integrada por 61 parlamentares, dentro da proporcionalidade de cada um dos partidos na Câmara dos Deputados. E, evidentemente, que ela é presidida e integrada por pessoas das mais diversas formações. Já foi presidida por médicos, engenheiros e pessoas de outras formações. Mas não é isso que faz com que aprovem questões absolutamente que atingem a Constituição Federal de forma flagrante. É porque o que acaba prevalecendo são os interesses políticos. O partido tal, ele vota desta maneira. E entre os integrantes da comissão, são poucos os que têm formação jurídica e muito menos ainda aqueles que têm conhecimento das regras constitucionais, dos preceitos constitucionais. Então, diversas aberrações são aprovadas. Quando eu, primeira vez, cheguei lá em 1999, que ainda era do Ministério Público, estava licenciado, eu fiquei estarrecido, por exemplo, com propostas de emenda constitucional que alteravam o ato das disposições constitucionais transitórias. Eu estudei na faculdade, e, para mim, as normas da Constituição transitórias, gerais transitórias, são para regular situações jurídicas no momento da promulgação. Pois bem, diversas emendas constitucionais foram aprovadas e votadas, alterando os atos e disposições constitucionais transitórias. E, lamentavelmente, muitas dessas foram consideradas constitucionais pelo Supremo Tribunal Federal. Então, isso significa, resumindo e concluindo, que o que vale lá são os interesses políticos e as posições partidárias dos integrantes, e não estrita avaliação da constitucionalidade da matéria que lhe é submetida.
Doutor Emerson, o senhor quer concluir, quer completar uma coisa? Só eu observar que se nós continuarmos do jeito que nós estamos, daqui a pouco o ato das disposições constitucionais transitórias vai ter mais artigos que o corpo permanente, porque o ADCT hoje já conta com 97. Então, daqui a pouco ele já alcança o corpo permanente, daqui a alguns anos. Doutor Emerson, eu queria que o senhor falasse um pouco da importância da imprensa, dos meios de comunicação nessa discussão toda. Esse tema para a imprensa é um tema de menor importância? Eu creio que não. E faço aqui uma observação preliminar. Não há verdadeira democracia sem liberdade de expressão. Então, o papel da imprensa é levar à sociedade o conhecimento desse projeto e quais são as consequências desse projeto na vida de cada um de nós. Porque muitas vezes as pessoas pensam assim, eu moro aqui no Rio de Janeiro, Rio de Janeiro é muito longe de Brasília. O que acontece lá não vai me afetar, mas afeta. E as pessoas muitas vezes não se dão conta. Então, o papel da imprensa é levar ao conhecimento da nossa sociedade o que está acontecendo e as consequências para isso. Processos importantes, altos escalões do poder deixarão de ser alcançados se o Ministério Público for proibido de investigar. Então, o papel da imprensa, uma imprensa livre como a brasileira, é essencial. A imprensa lança a pauta, a população discute, a imprensa tem o feedback, tem o retorno e alimenta a direção do parlamento. Doutor Biscaia, como ficaria a situação? Vou trabalhar com um quadro mais negro, né? Se a PEC for aprovada. Eu vou imaginar essa situação de um governante que pratique um ilícito penal. Como é que funcionaria aí a incriminação de um governador, de um senador da República? Quem que seria o titular de promover alguma coisa para incriminá-lo? As polícias estaduais, evidentemente, não vão iniciar nenhum procedimento de investigação envolvendo o governador do Estado, nem muito menos, muito dificilmente, a Polícia Federal. Até porque, no caso de eventual investigação, tem que ser julgado pelo Superior Tribunal de Justiça. Até porque, doutor Biscaia, só fazendo... O Ministério Público ele tem a garantia constitucional, né, da inamovibilidade. Né? Ele não pode ser substituído uma vez iniciada uma ação penal, um procedimento, o Poder Judiciário também tem essa garantia. Agora, a polícia não, né? Nada impede que a polícia esteja subordinada às conveniências políticas. Alguém que move uma ação contra o governador seja promovido ao interior longínquo, né, do nosso país. Não, claro, mas aí essa movimentação de alguns em favor da PEC 37, ela também está na linha de outras propostas que acabam pretendendo isso, né? Pretendendo estender as garantias que são próprias da magistratura e do Ministério Público, também os agentes e as autoridades policiais. Você vê como estão as coisas. E, dentro daquela linha de atingir o Ministério Público, a gente vê que a constitucionalidade não é apreciada na comissão. O exemplo, eu acho que mais marcante, é a lei da mordaça. Quer dizer, foi aprovado na Comissão de Justiça, eu estava lá também, votei contra, lutei contra, foi aprovado, está em plenário aguardando pauta para votação. O que significa essa proposta do deputado Maluf, que não precisa dizer mais nada, o que ele significa? A proposta dele significa que os membros do Ministério Público serão cidadãos de segunda categoria, não poderão mais dar entrevistas, não poderão mais se manifestar sobre assuntos quaisquer. Quer dizer, isso já foi aprovado pela Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados. Então, veja como as iniciativas são perigosas. E um adendo, nós precisamos ter em mente o seguinte, a PEC ela não contrapõe apenas atribuições institucionais da Polícia e do Ministério Público. Nós precisamos verificar qual é a essência dessas instituições. Os membros do Ministério Público, eles têm a prerrogativa de portar arma. A polícia, essencialmente, é uma estrutura armada, em todo lugar do mundo. Em nenhum lugar do mundo, uma estrutura armada tem poder, um papel de preeminência como esse. Ela é sempre subordinada a alguém. Porque uma estrutura armada, ela não tem controle. A estrutura armada pode fazer o que quiser. Por isso que a polícia não tem essas garantias, por isso que a Força Armada está submetida à Força Civil e por aí vai. A estrutura armada precisa ser contida. Se ela avança, ela fica sem controle. Bom, e quais são as perspectivas políticas, doutor Emerson, para essa PEC? Hoje, em que PEC nós estamos? Como é que está o processamento dela? O que a sociedade pode fazer ainda para tomar pé desse assunto? No âmbito da comissão especial instituída na esfera da Câmara dos Deputados, eu representei a Associação Nacional dos Membros do Ministério Público, a CONAMP, e defendi a incongruência política, a inconstitucionalidade dessa PEC.
Como era de se esperar, a PEC foi aprovada nessa comissão especial por larga maioria, se não me engano, com 2, 3, pouquíssimos votos vencidos. E essa comissão especial era dominada por parlamentares de origem policial ou muito simpáticos à polícia, que sempre votam com os interesses da polícia, quaisquer que sejam eles. Essa matéria agora vai a plenário. Eu acredito sinceramente que o parlamento não vai ingressar numa aventura como essa. Porque, como eu disse, toda generalização ela alcança aquela linha limítrofe da leviandade. E nós temos pessoas dignas no nosso parlamento. Por mais que alguns parlamentares se esforcem para esfacelar a imagem do nosso parlamento, existem pessoas dignas, existem pessoas que seguem a pauta da sociedade. E a sociedade brasileira, e eu acho que poucas pessoas pensam o contrário, a sociedade brasileira não se sente ameaçada pelo Ministério Público. Agora, não posso dizer... Ao contrário. Agora, não posso dizer o mesmo em relação às pessoas que desviam recursos públicos, que pressionam com o poder econômico e muitas vezes que utilizam a força armada contra a nossa população. Então, Biscaia, o projeto de emenda constitucional, a votação é aberta, né? O deputado tem que declarar o seu voto em plenário, né? Sim. O voto é feito mecanicamente, mas aparece o voto de cada um dos O parlamentares. que o senhor recomenda ao nosso telespectador, ao nosso cidadão, sobre esse assunto? O que ele deve fazer com relação ao seu parlamentar? Ele deve se mobilizar, pedir ao seu parlamentar que, quando for a votação, se é que ela vai ser marcada efetivamente, que ele se posicione contra. Porque a aprovação não é uma coisa simples em plenário. Entre os 513 deputados federais, só na Câmara, serão necessários 308 votos. Por isso que também a posição do governo, da presidenta Dilma, é essencial. Uma proposta como essa não será aprovada se não contar com o sinal verde da presidência da República, do governo federal, porque a gente sabe disso. Então, Biscaia, e nós esperamos com o nosso programa, que é um programa também que visa aproximar o Ministério Público cada vez mais do cidadão, que nós tenhamos dado aqui uma contribuição, acendido um pouco mais de luz sobre esse assunto que, infelizmente, a imprensa não tem pautado com a importância que deveria pautar. Mas MP Cidadão fica por aqui. Nós queremos saber a sua opinião também. Mande suas críticas e sugestões para o mpcidadão@femperj.org.br. Agradeço muito a participação dos nossos convidados de hoje, o Dr. Antônio Carlos Biscaia, ele que é assessor criminal do Ministério Público do Rio de Janeiro, e o promotor Emerson Garcia, que é consultor jurídico do MP aqui do Rio de Janeiro e da Associação Nacional dos Membros do Ministério Público. Na próxima semana, a gente se encontra em mais um MP Cidadão. Um grande abraço e até lá.